Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje, que na verdade é uma resposta deixada aqui nesse canal há algum tempo atrás. Eu estive aí aplicando no meu dia a dia, com os meus pacientes, com os meus familiares e nos outros locais onde eu atuo, todas as dicas que eu venho passando para vocês aqui no canal. E esse vídeo de hoje, esse nosso bate-papo, fala sobre a inteligência emocional desenvolvida com as crianças. É uma pergunta, então, que a Ariane fez quando a gente tratou aqui de algumas dicas para desenvolvimento dessa habilidade tão fundamental nos dias de hoje, mas voltado para a criança. E aí, eu pergunto para vocês, como é que a gente pode, então, adentrar esse caminho, trilhar esse caminho, eu diria, com as crianças? Aquelas dicas para você que não conferiu, para você que ainda não assistiu, volta um pouquinho, reveja para quem já viu e esqueceu, para entender se aqueles mesmos passos podem ser aplicados com crianças, com toda a faixa etária. Eu vou dizer para vocês que é possível, porque a gente faz uma adaptação da linguagem. Você aí conversando com os seus amigos, numa roda de happy hour, quando faz aí referência a alguns assuntos, conversa da mesma maneira numa reunião de trabalho? Acredito que não, mas o assunto pode ser o mesmo. Então a realidade é que a gente adapta o funcionamento aí da nossa mente, o resgate das nossas memórias para acessar esses arquivos e então trocar informações ou dar explicações com aquilo que a gente tá, aquele público que a gente está no momento. Então eu vou dizer, Ariane, e vocês todos que estão aí ouvindo, porque eu acredito que esse nosso bate-papo, ele vai até além da questão do desenvolvimento da habilidade de inteligência emocional para qualquer idade. Então bora lá. Todo mundo se lembra o que é de fato a inteligência emocional? Então eu vou dizer que ela é a habilidade de identificar os próprios sentimentos, não permitindo que eles te controlem, compreendendo os sentimentos dos outros também e sabendo lidar com esse intercâmbio aí de emoções. Podemos dizer então que a inteligência emocional é tão importante quanto o quociente de inteligência, por exemplo, o QI, porque ele possibilita o desenvolvimento de um discernimento necessário para que as funções cognitivas trabalhem completamente. Então é assim, não adianta de nada o seu filho ser super inteligente se ele não souber como lidar com as críticas, por exemplo, ou com o não, né? Então, quando falamos sobre desenvolvimento dessa habilidade com as crianças, eu entendo que mesmo que esse não seja o seu foco, são dicas bem bacanas para você aí, papai, mamãe, vovó, professores, para vocês então aí que lidam com as crianças. A primeira dica, eu vou colocar então que os vínculos, eles precisam ser efetivos, para além da afetividade. O que isso significa? Que quando a gente fala em afetividade, em carinho, em compreensão, no amor que é então colocado ali naquela relação familiar, naquela construção de base, é fundamental para que as crianças desenvolvam a própria identidade, mas além do afeto, é muito importante que exista uma efetividade nessa rotina, no lidar diariamente com os aprendizados, com as descobertas das crianças. Então é importante também ter em mente que essa efetividade, ela vem ao encontro da questão dos limites. E você aí, sabe qual é a diferença entre impor limites e estabelecer os limites? Quando a gente impõe algo, vem com uma conotação de obrigação, de autoridade, de ordem superior.
E aí, quando se defronta então com as crianças da nossa contemporaneidade, um ato de autoritarismo costuma provocar um certo caos nas relações. Quando eu digo em estabelecer limites, eu estou dizendo de construção, de uma educação participativa. Então, estabelecer limites é co-criar junto com a criança, com o seu adolescente, alguns requisitos aí para o dia a dia funcionar, para a harmonia reinar na maior parte do tempo. Então, se são necessárias algumas coisas no dia a dia, é bem importante ser possível conversar com as crianças, com os adolescentes, sobre esses limites. Então, estabelecer com eles algumas regras, alguns combinados aí de convivência. Dessa forma, o vínculo afetivo, ele se torna efetivo. Uma outra dica bem valiosa é o ensino da construção aí da autoestima. Então, dizer o tempo todo para a criança que ela é a mais linda do mundo é legal, mas não vale muita coisa. Porque a autoestima de verdade, ela tem mais a ver com permitir que essa criança se sinta segura, que ela se arrisque mais, que ela confie no próprio potencial, sem depender das opiniões alheias. O elogio, ele é válido, muito importante para essa base da autoestima, mas ele também precisa ser pertinente. Em vez de você elogiar a capacidade, parabeniza o esforço no treino dessa habilidade, qualquer que seja ela que a criança esteja ali elaborando no momento. Assim, a criança vai ser motivada a se superar, sempre a si mesma. Então, isso quer dizer que frases como parabéns, você conseguiu, viu como é uma questão de treino, são muito melhores. Ai, que lindo! Porque ela vai achar lindo mesmo, ela vai ficar muito feliz com a sua fala, com o seu elogio, mas ela não vai entender de onde ele veio. E aí eu vou dizer para vocês que quando o adulto chega aqui no consultório, por exemplo, acaba carregando algumas crenças aí disfuncionais, algumas questões de desajuste com a própria vida, com a própria consciência, que tem um fundamento nesse princípio que eu tô trazendo para vocês. Ai, que lindo! Mas aí o adulto de agora, ele vendo aquela situação, ele fala assim, só é lindo porque foi minha mãe que disse. Mas será que meu chefe, meu namorado, minha namorada, meu esposo, minha esposa, os meus colegas de trabalho realmente acham que isso é legal? É claro que esse pensamento disfuncional, ele tem muita referência com um sentimento de desvalor, de desamor, com uma pequena consciência de si mesmo, uma grande dificuldade no se dar conta das experiências e das vivências. Mas uma das bases para um pensamento no adulto de hoje, construindo essa autoestima lá atrás, acaba partindo desse princípio. Então a autoestima precisa ser construída de uma forma real, bacana e sólida. Tudo bem? Bom, e a segurança e a autoconfiança, trabalhando aí as emoções da criança. Eu vou falar em identificação, eu vou falar em expressão, eu vou falar em respeito, eu vou falar em resiliência e na maneira como tratar tudo isso com eles. Bom, a identificação na criança diz respeito às atividades que ela vai desenvolvendo desde o início, tanto lúdicas quanto acadêmicas, e aí ela vai identificando as expressões da vida. Por expressões, vamos entender aqui emoções. Então a criança ela vai precisando identificar a questão do que é a raiva, do que é a tristeza, do que é a expectativa, o que é a frustração, o que é o medo, o que é a cumplicidade. Enfim,
é possível mostrar essas emoções, essas posturas, esses sentimentos através dos filmes. Hoje a gente tem uma tecnologia bem avançada e aí é ao nosso favor, que é a questão das carinhas, né, dos emojis das redes sociais. Então temos essas carinhas, temos os filmes e desenhos e a própria dinâmica familiar. É importante, desde pequenininho, auxiliar os seus filhos a identificar essas emoções. Porque então, de posse dessa identificação, quando os conflitos começam a aparecer, porque eles vão aparecer, eles fazem parte da vida. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho a respeito da frustração. Então, se identifica as emoções, quando sentir, vai conseguir nomear e aí se posicionar dentro daquele conflito. Veja, é claro que esse posicionamento, ele não se refere ao nosso, tá bem? Não é a maneira como a gente se posiciona nos conflitos, ou não, que a criança vai fazer. Então, a identificação, né, e o posicionamento da criança é semelhante, mas com um toque de ingenuidade, porque elas ainda não têm a capacidade de separação. Então, vou fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho para vocês que a criança ela tem uma facilidade absurda de abstração do ambiente. Então, mesmo que você tente esconder o que sente ou o conflito que está acontecendo ali na dinâmica familiar, a criança sente muito mais rapidamente do que nós adultos. Porém, ela não tem ainda desenvolvida a capacidade de separar que aquilo que ela abstraiu do ambiente não é dela. Então, mora aqui uma outra base para conflitos e distúrbios e transtornos ou desajustes do adulto, que é essa não separação. Então a criança abstrai do ambiente essas sensações, essas emoções, traz isso para dentro dela, então ela introjeta o que aprendeu do ambiente, mas não consegue fazer esse raciocínio, essa reflexão de que aquilo não é dela. E aí fica introjetado. Se vocês aí que estão me ouvindo, pais, mães, professores, não conseguirem aos poucos ir desenvolvendo esse diálogo, eu diria, com a criança e ensinando-as a identificar as próprias emoções e também compreendendo que as emoções do outro são do outro, ela começa a desenvolver uma espécie de couraça. E então ela não quer mais sentir do ambiente, mas a partir do momento que essa couraça se forma, ela não sente do ambiente nada, nem aquilo que é positivo, nem aquilo que é negativo, mas ela mesma vai fervilhando aqui dentro e isso se explode na pele, em dores de barriga, em dores de cabeça, em dificuldades escolares. Então essas emoções precisam sempre ser dialogadas e ensinado à criança como colocar isso para fora. E aí a gente entra então na expressão. Como que funciona isso? É muito importante ensinar seu filho a externalizar aquilo que está por dentro, aquilo que está guardado. E uma maneira muito boa de se fazer isso é com a expressão artística. E aí vocês vão me dizer assim: poxa, Josiele, mas eu sou péssimo com desenho, eu sou péssimo para fazer algum tipo de encenação, algum jogo de mímica. Não tem problema, deixa que a criança vai criando e só o fato de você estar ali, no mundo dela, desculpa, dialogando com ela, já é importante para aquilo ser externalizado. Então, através de desenho, ou através desenhado, né, num papel, ou através dos desenhos de filmes, os desenhos
de longa-metragem, curta-metragem, mas que você consiga dialogar através dessa expressão como discernir o que é da criança, do adolescente também é bem bacana de se fazer esse exercício, e inclusive para você mesmo. O que acaba distinguindo uma pessoa emocionalmente inteligente das outras é justamente essa capacidade de falar sobre os próprios sentimentos. Não é a questão do que dizem às vezes do mimimi, da frescura, do egoísmo, do individualismo, não é nesse sentido. Eu estou dizendo que é importante saber o que está sentindo e falar sobre isso, colocar para fora. Então, na medida em que você vai ensinando a sua criança, o seu adolescente a fazer isso, você também faz. E é um exercício maravilhosamente libertador. Eu vou falar então também a questão do respeito, porque é tão importante quanto ensiná-los a identificar as emoções e expressar, né, essas emoções. É importante saber respeitar. Quando eu falo em respeito aqui, eu quero dizer que grande parte de todo esse aprendizado, ele virá de vocês mesmos, papais, mamães, professores, porque a criança ela vai aprender muito mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Então, o treino do desenvolvimento, né, dessa habilidade de inteligência emocional para as crianças também se estende a nós. Porque a partir do momento que você vai ensiná-la, então, a respeitar as emoções, você está dizendo assim para ela: respeite o momento das pessoas, mas também respeite o seu. Então, fingir o que está sentindo porque é mais agradável para o outro ou porque você não pode se expor, acaba sendo uma via muito arriscada e muito próxima para um sofrimento psíquico. A convivência social, ela vai ensinando pra gente aí ao longo da vida a demonstrar somente a parte alegre, né? Parte feliz, os passeios, as gordices que a gente come, essas fotos de selfie, né, das redes sociais. Então, a sociedade vai incutindo na nossa cabeça essa obrigatoriedade de mostrar o lado bom da vida. Mas existe o lado complexo. Existem momentos que são mais difíceis, existem fases ruins. E é importante mostrar para os seus filhos que isso existe. Porque aí a gente entra então na questão da frustração. Porque se só falamos então de uma vida maravilhosa, de drinks e de parques aquáticos e de passeios e de namoros e de corpos lindos e cabelo e maquiagem, no momento em que você não estiver bem, você não consegue transmitir isso também para os seus filhos e a gente acaba por banalizar essa felicidade. Então, lidar com a frustração é o ponto-chave para trabalhar com resiliência, para trabalhar com a identificação das emoções, para ensinar o que é a vida real, que ela é maravilhosa sim, com momentos bacanas e com momentos não tão bons, mas que servem de um aprendizado riquíssimo para que a gente desenvolva novos potenciais e desperte aquilo que por algum acaso ficou adormecido. No caso de ensinamento desse aspecto principalmente para as crianças, vocês vão dizer que a felicidade é aquilo que preenche o coração no momento presente em que a gente está vivendo. E que quando esse momento presente não enche tanto assim o nosso coração, é importante sentir e aprender com esse momento presente para juntar os nossos recursos internos para então buscar um momento presente mais agradável.
Eu vou dizer também que quando a gente fala então em ensinar para os filhos, ensinar para as crianças essa questão da frustração, acaba sendo um ponto dificultoso, porque os pais tendem a empunhar uma espada para que impeça o filho de sofrer, porque então nós passamos por algumas fases na vida, sofremos, fizemos escolhas ruins e chegamos neste ponto de paz. E aí você quer mostrar para o seu filho como não sofrer. Você quer fazer pelo seu filho um caminho mais florido. Mas será que o contexto inteirinho dele, eu costumo dizer assim, o organismo todo, né? Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, é igual ao seu? Então talvez nós, pais, mães, com esse ímpeto de enfrentar a batalha pelos filhos, acabamos fazendo um trabalho inverso, que é o de impedir que ele crie recursos para lidar com as adversidades da vida. Esse é um assunto bem extenso, mas é muito gostoso de se falar, porque é algo que eu acredito que comunga e que compartilha, na verdade, todos os pais e mães, que é uma questão de dizer assim, será que eu errei? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E aí, gente, é um processo. E aí, quando os filhos crescem, ou conforme no dia a dia você vai identificando ali algumas falas, né, algumas reproduções aí de mini papai, mini mamãe, é que você percebe. Por isso que é importante estar sempre observando o diálogo em casa, ele é primordial. Quando seus filhos estão brincando, ou se você tem aí mais de um filho, né? Então os irmãos brigando e brincando, mesmo que você não esteja junto, fica sempre de olho no que estão falando, no que estão assistindo, em como que eles organizam ali brinquedos, roupa, material escolar. Com certeza vocês darão conta de observar coisas que estão fora do lugar ali, emoções desencontradas, frustrações que eles não estão conseguindo lidar, sequer falar. Então observem. E por fim, eu vou dizer que a brincadeira é uma ferramenta importantíssima. Então, se eu disse que uma maneira de ensiná-los a identificar as emoções com filmes, com os emojis, né, das redes sociais, aí do celular, a expressar, né, com atividades artísticas, tudo isso é movimento. E quando estamos em movimento, com certeza estamos criando. E quando estamos criando, é possível uma gama de realizações acontecerem. A brincadeira, ela é fundamental, porque toda angústia, todo receio que incomoda seu filho, que incomoda você, e acaba não sendo ali manifestado no diálogo, principalmente, eu vou dizer aí com adolescentes, o ato de brincar, principalmente assim, numa forma coletiva, desenvolve esse senso de competência, de pertencimento, tem ali um controle da agressividade e um redirecionamento dela, porque a agressividade é importante, desde que ela seja aí colocada no seu devido recurso. E então o bem-estar, que vai ser aí um gancho para o nosso próximo papo. Brincar e a arte é uma forma de expressão que possibilita que a gente elabore as situações que estão ali meio escondidas, meio confusas, e externa esses sentimentos. E essa brincadeira, ela pode ser com a sua criança de 4 anos, pode ser uma brincadeira no quintal, com os brinquedinhos ali, com bonecos, com carrinhos, com os bichos de pelúcia, mas também pode ser uma brincadeira de jogos de tabuleiro,
como também pode ser uma brincadeira de andar de bicicleta. Qualquer brincadeira, qualquer diversão, desde que vocês estejam juntos e dispostos a externalizar, mesmo que não em palavras, o que está permeando ali o ambiente de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões para os nossos próximos papos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.